Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta com mais uma parte da Palavra de Deus, neste quadro do Gênesis ao Apocalipse. No nosso conteúdo anterior, nós havíamos analisado a vida de Jefté, um guerreiro notável que libertou Israel dos seus inimigos com muito sucesso. Um homem que o Espírito Santo o denominou como sendo um homem de fé, de tal forma que ele foi para a galeria dos homens de fé. Quando nós analisamos nos vaus de Efraim, nessa segunda guerra, quando Jefté mostrou o mesmo espírito conciliatório que mostra para com Amon, conforme o texto. Antes de entrar no conflito, ele parlamentou sensível e cortesmente. Quando nós analisamos a vida de Jefté, muitos cristãos são menos cristãos do que esse homem. Embora filho de uma prostituta, discriminado na sua casa, entre o seu clã, expulso de casa, etc. Quando analisamos Mateus 18 e 15, eles ignoram a séria ordenança de Cristo, quando a Bíblia diz o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Muitas vezes nós não fazemos isto. E foi exatamente essa atitude de Jefté com seus irmãos, de forma que ele foi chamado por Deus como o libertador de Israel. Efraim agira de maneira igual com Gideão, no capítulo 8, versículo 1. Em ambos os casos, essa tribo quisera manter sua primazia sem o sacrifício que a liderança envolve, e tinham ficado irados pelo fato de o livramento ter surgido de outra fonte. Liderança não se herda, liderança se conquista. Efraim, portanto, estava errado aqui no texto. E quando suas tropas, que tinham atravessado o Jordão em Gileade, foram repelidas, sobreveio-lhes o morticínio no val como um castigo nacional. Jamais ele deveria puxar guerra com Jefté, por questões de honra e de guerra, etc. A diferença da pronúncia de uma letra em sua fala os identificava isto aí. Infelizmente, já houve cristãos que, por muito menos, martirizaram irmãos seus de forma espiritual. E quantos pastores que têm o seu ministério e que perdeu por causa da grosseria de outros? Quantas injustiças na igreja, quantas injustiças no ministério, enfim. O homem pode tirar a oportunidade de você estar exercendo o seu ministério, mas jamais tirará do seu coração esse chamado precioso que Deus lhe conferiu. Jefté morreu aqui, segundo o texto, pouco depois. Provavelmente não morreu de velhice,
nem da violência da guerra, mas de um profundo desgosto, dado o caso do seu voto. Por que falamos isto? A doce voz de sua filha estava sempre chamando por ele. Analise o texto. Mas o Espírito de Deus escreveu em sua placa comemorativa o seguinte. Está lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Jefté. E é isso que foi importante na vida de Jefté. 1106 antes de Jesus Cristo. Pois bem, nesse conteúdo estaremos analisando 3 seguintes libertadores de Israel que o Espírito Santo não revelou seus feitos, mas deixou seu nome na história dos juízes de Israel. E depois, nos próximos conteúdos, estaremos analisando o grande libertador de Israel chamado Sansão, que você conhece, todos conhecemos a sua história. Jefté morre no capítulo 12, versículo 8 ao 10, e Ibzan torna-se líder de Israel durante 7 anos. Ele tem 30 filhos e 30 filhas, diz o texto sagrado. A Bíblia diz, depois de Jefté, Ibzan de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibzan liderou Israel durante 7 anos. Então, Ibzan morreu e foi sepultado em Belém. Mas nada a Bíblia descreve sobre este homem, a não ser a sua relação familiar e o seu chamado como libertador de Israel. No capítulo 12, versículos 11 e 12, a Bíblia menciona Elon, o 10º libertador de Israel. Após a morte de Ibzan, Elon, um homem de Zebulon, torna-se juiz de Israel durante apenas 10 anos. E os feitos familiares deste homem? No versículo 11 e o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E mais nada a Bíblia fala sobre isto. Pois bem, no versículo de número 13 ao 15, Abdon, o 10º libertador de Israel. Elon morre e Abdon torna-se libertador de Israel durante 8 anos. Ele tem 40 filhos e 30 netos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois dele, Abdon, filho de Iliel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Iliel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na terra dos Amalequitas. E a Bíblia silencia o governo, a liderança desses 3 libertadores de Israel. Possivelmente porque, no período de seus governos,
de suas lideranças, não guerrearam, não houve guerra, não houve conflitos. Israel estava liberto, dado as vitórias promovidas por Jefité, e passaram, portanto, aí estes anos todos em paz, sendo administrado sem conflitos externos e internos por esses três libertadores, Ibizan, Elon e Abdon. E o Espírito, portanto, dá o quê? Apenas pequenas pinceladas nos nomes desses homens como os libertadores ou como juízes de Israel, colocando seus nomes no Santo Livro Divino. Por isso que é importante você que trabalha para Jesus, mais você é notado, mais seus feitos são registrados para o galardão. Se você faz um pouquinho o Senhor o anota para o dia do galardão. Se você faz muitas ou médio, o Espírito Santo vai escrever seus feitos para o Senhor. Se você faz muitas coisas serão escritas e muitos galardões você recebe na eternidade. Assim a gente vê nas Escrituras, você já percebeu isso? Quanto o Espírito dá de versículos para cada personagem da Bíblia? Você já teve essa curiosidade de pesquisar? A história de Abraão, a história de Noé, a história de Metusalém, a história de Melquisedeque, a história de Josué, a história de Elias, a história de Davi, a história de Salomão, a história de fulano e de cicrano. Analise lá para você ter uma certa ideia de que se você faz mais, mais você é comentado. Se você faz menos, menos você é comentado também. Por isso é importante fazermos para Cristo sem olhar a vaidade, mas fazermos pela fé. Assim como Jefté, que não olhou para suas crises pessoais, para o relacionamento pessoal com seus irmãos, expulso de casa, tido como sendo filho meio-irmão, oriundo de uma prostituta, e, enfim, humilhado, mas venceu esses obstáculos familiares, tornou-se um grande libertador, e o Espírito Santo o qualificou como sendo herói da fé, digno de ter sua placa escrita na listagem dos heróis da fé, no livro de Hebreus, no capítulo 11. Façamos as obras do Senhor pela fé. Ibizon, Elon, Abdon fizeram o seu trabalho, porém tiveram as notificações dos seus feitos conforme os seus trabalhos. Em o nosso próximo conteúdo, portanto, estaremos analisando a vida de Sansão. Que Deus lhe abençoe. Deixe o seu comentário. Compartilhe essa palavra. Se inscreva em nosso canal e assim você estará nos ajudando a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida. E acredite, a vida de muitas pessoas que precisam ouvir e aprender da palavra de Deus. Fique na paz e até a próxima, querendo Deus.